contribuinte, o tema do Cefaz Informa desta semana é a taxa de segurança contra incêndio, a TASIM. Quem vai falar conosco sobre o assunto é a gerente de informações de outras receitas da Cefaz, Eliana Guerrizi. Eliana, bem-vinda. Quem é obrigado a pagar a TASIM em Mato Grosso? Atualmente os obrigados são os contribuintes, comércio e indústria, com estabelecimento nos municípios que possuem unidades do Corpo de Bombeiros. E quantos contribuintes são obrigados a pagar essa taxa atualmente? Aproximadamente 95 mil contribuintes, né? Porque à medida que vão sendo abertas novas empresas, esses contribuintes também são obrigados ao recolhimento da TASIM. E como o contribuinte faz para pagar a taxa? Bom, a taxa ela vai ser disponibilizada no conta corrente da empresa e o contribuinte, o contador, basta acessar e emitir o documento de arrecadação. E quem não recebeu a notificação para pagar deve calcular e recolher mesmo assim a taxa? Sim, nós temos a situação, por exemplo, hoje dos prestadores de serviço, que não estão na base de contribuintes do ICMS, mas eles também são obrigados ao recolhimento. Então eles podem emitir na web, fazer o cálculo e efetuar o recolhimento normalmente, porque esses lançamentos serão efetuados e a taxa é devida também. E qual o prazo para pagamento e as formas, né, para se recolher? Atualmente a TASIM ela vence dia 30 de março, então por enquanto não houve nenhuma prorrogação. E a forma de pagamento é o documento de arrecadação e ele pode ser parcelado obedecendo às regras de parcelamento, que tem um valor mínimo de UPF, mas o contribuinte pode pagar à vista ou parcelado. E há redução no valor da taxa? Bom, os contribuintes que possuem o alvará de funcionamento do bombeiro, eles têm uma redução de 30% no valor da TASIM. No ato, após o lançamento, ele tem que pedir essa redução do valor da taxa. E quais as implicações para quem deixa de pagar a TASIM? Bom, a TASIM está no conta corrente, então ela influencia na emissão da certidão negativa de débitos, ou seja, ele não vai ter a certidão. E no trânsito também, né? Seguidas as regras do conta corrente, após determinado período ele começa a ter problema no trânsito. Então essas são implicações normais de todos os tributos, né? E se o contribuinte discordar do valor cobrado, ele pode pedir revisão? Pode. A TASIM ela segue o mesmo rito dos outros tributos, processo de impugnação. Então o contribuinte, para ele efetuar a impugnação do valor lançado, ele deve recolher a parte em controvérsia e apresentar os documentos que comprovem o motivo da impugnação dele, né? Então o principal requisito para admissibilidade é o recolhimento da parte em controvérsia e a utilização do EPROS, né? Porque não existe mais processo manual, então já existe um modelo de formulário disponível no EPROS para ele fazer essa impugnação. Em 2011, alguns contribuintes receberam notificação para pagamento da TASIM e os municípios onde eles se situavam não possuíam unidade do Corpo de Bombeiros. O que ocorreu nesses casos? O que ocorreu é porque no cadastro de contribuintes existe o endereço do estabelecimento e o endereço ou e-mail para correspondência. Então, por vezes, o endereço de correspondência é diverso daquele onde tem a unidade do Corpo de Bombeiros, mas, na verdade, a taxa diz respeito àquela filial onde o estabelecimento está localizado. Então, ocorreu, mas é por conta do próprio situação cadastral. Eu indico um local diferente para receber as notificações. Mas se o contribuinte der uma olhada na notificação, o endereço é da localização do município onde possui unidade do Corpo de Bombeiros. Eliana, em 2011 houve alguns problemas em relação à área. Para 2012, o que foi feito em relação a isso? Em 2011 as áreas foram arbitradas, né? E agora em 2012 nós criamos uma ferramenta no cadastro que possibilita o contador entrar e inserir a área correta, né? Então, o contador com a senha, ele acessa o cadastro de contribuintes e deve colocar a área correta, né? E sob pena de que seja arbitrado novamente. Então, nós já verificamos que algumas inserções estão sendo feitas apenas para o campo não ficar vazio. Isso pode causar prejuízo para o contribuinte, na medida em que, se verificar que aquela área não é condizente com
com a atividade realizada, ela vai ser arbitrada novamente. E aí cai todo aquele processo de revisão, comprovação diária, recolhimento da parte em controvérsia. E uma vez inserido incorretamente, o processo para alterar também vai ser um processo via FAC, que depende de análise. Então a gente pede o maior cuidado com essa inserção para o valor ser lançado corretamente e evitar maiores transtornos. Obrigada, Eliana, por sua participação aqui conosco. Na segunda parte do Cefaz Informa sobre a taxa de segurança contra incêndio, quem vai falar conosco é o Major do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Wendel Carlos Arruda Silva. Bem-vindo, Major. Quais fatores influenciam no cálculo da TACIM? Bom, são 3 fatores. A área construída do empreendimento, o coeficiente de risco de incêndio e a carga de incêndio específica. Levando em conta que tanto o coeficiente quanto a carga de incêndio, ele se dá com base na atividade de maior risco desenvolvida naquele local. E quem paga o alvará de prevenção contra incêndio emitido pelo Corpo de Bombeiros deve pagar a TACIM também? Sim, com certeza. E até é interessante que o alvará ele é produto da taxa de segurança pública, não da TACIM. Mas o contribuinte que tenha o alvará do Corpo de Bombeiros, ele tem um desconto de 30% no valor da taxa a ser recolhida para a TACIM. E qual a destinação dos recursos da TACIM? Bom, por lei, todos os recursos arrecadados pela TACIM obrigatoriamente devem ser investidos no combate e prevenção a incêndios no estado de Mato Grosso, nos municípios que arrecadaram esse recurso. Os recursos arrecadados em 2011 foram investidos em quê? Os recursos arrecadados em 2011, por volta de 7 milhões de reais, estão sendo investidos na aquisição de novas viaturas e equipamentos para 17 municípios que possuem unidade do Corpo de Bombeiros no estado de Mato Grosso. E os recursos arrecadados em 2012, qual a previsão para o investimento? Vão ser investidos em quê? O que vocês estão prevendo? Ok, para 2012, em que a gente deve ter uma arrecadação bem maior, já está previsto, além de aquisição de novas viaturas e equipamentos, também está prevista a construção de novos quartéis e a reforma dos quartéis que já existem hoje nos 17 municípios que têm Corpo de Bombeiros no estado de Mato Grosso. Obrigada, Major, por sua participação aqui conosco. Para mais informações sobre a taxa de segurança contra incêndio, ligue para 65 3617 2900. Para comentar este programa ou encaminhar sugestões de gravação, envie e-mail para asc@cefaz.mt.gov.br. O Cefaz Informa é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Fazenda com produção da TV Paiaguás. São parceiras na veiculação deste programa a TV Assembleia, Canal 30 e a TV Estrela, Canal 17, afiliada da TV Cultura. Tenha uma excelente semana e até o próximo Cefaz Informa.